Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos estudando do versículo 6 em diante. E nós já falamos do versículo 6 e falamos depois, a partir do versículo 10. Porque o apóstolo Paulo ele faz um parênteses aqui no versículo 7 até o 9. Nós vamos ver isso domingo que vem. Por hoje, eu quero continuar aquela linha de pensamento que nós falamos no domingo passado. Nós estamos falando sobre trabalho, sustento e doutrina. Esse é o tema do nosso sermão. E nós já falamos sobre pessoas que não trabalham porque não querem, Já falamos sobre isso. Então vamos ler aqui do versículo 10 até o 15, só para nós pegarmos a ideia de Paulo completamente. Nessa versão, que é um pouco diferente da versão tradicional dos irmãos, estou com a Nova Bíblia Viva, diz assim, verso 10: Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhes demos este preceito: aquele que não trabalha não deve comer. Soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas. E lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém recusar obedecer ao que dizemos nesta carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele se sinta envergonhado. Não olhem para ele como inimigo, porém falem com ele como a um irmão que necessita ser admoestado. Amém? Bem claro, o texto, poder sentar? Então nós falamos sobre isto no domingo passado. Nós falamos que a ordem de Paulo é muito dura sobre este caso. E geralmente as pessoas pensam que a Bíblia, ela não entra nos detalhes da nossa conduta pessoal. As pessoas pensam que a Bíblia fala apenas de sua conduta na igreja, mas não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus guia o homem em todos os detalhes da sua vida. E os detalhes da vida do homem guiado por Deus, o homem guiado por Deus, todos os detalhes de sua vida são agradáveis ao Senhor. E isto faz com que ele seja um homem bem-aventurado, um homem feliz. Um homem recompensado por Deus, porque é obediente. Agora, os seres humanos têm uma tendência natural, que eu falo natural não é da criação, Deus não criou o homem assim, mas natural da queda. Desde que Adão caiu, o homem tem uma tendência natural de querer fazer as coisas do seu jeito, do seu próprio jeito. É por isso que se levantaram diversos tipos de pensamento, sistemas de pensamento. Você conversa com uma pessoa sobre um assunto, ela fala uma coisa. Você conversa com outra pessoa sobre o mesmo assunto, ela fala outra coisa. E isso se multiplica. Inclusive dentro da sua própria casa. Você dentro da sua própria família, irmãos criados pelos mesmos pais, criados juntos, eles têm um sistema de pensamento diferente sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. É muito complicado. Porque as pessoas querem ter razão em tudo. Agora, como você pode provar que você tem razão? Você só pode provar que você tem razão da seguinte forma: se fora de você existe um padrão que diz o que é correto, e você está adequado àquele padrão. Agora, se você diz que tem razão porque você acha, isso é subjetivo. E na subjetividade, todo mundo pensa que tem razão. Até um assassino em matar alguém. Ele acha que tem razão. Até um estuprador, para violentar uma pessoa, ele diz que tem razão. Então, qual que é o padrão que você diz que ele está errado e que você está certo? Nós temos, então, que recorrer a um padrão fora de nós. Um padrão objetivo, que é a Bíblia Sagrada. Porque o Deus que criou o ser humano com senso moral. Porque Deus é moral. Deus tem raciocínio, Deus tem
vontade, decisões, o homem também. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que o homem pode tomar decisões. Muitas vezes não são corretas, mas ele toma decisões. O homem raciocina, o homem sente, o homem tem suas emoções, às vezes age pelos seus impulsos. E como nós somos nascidos no pecado, os nossos impulsos nos direcionam para lugares errados, para decisões erradas. Agora, quando você segue o padrão divino, porque Deus não erra, o padrão divino é a Bíblia. Não há outro livro no qual Deus se manifestou, Deus se revelou, a não ser a Bíblia Sagrada, irmãos. E se não for a Bíblia Sagrada, acabou, então. Então todos estão perdidos, como disse Paulo aos atenienses. Estamos em trevas, tentando apalpar, tentando tateando, tentando encontrar Deus, e nunca vamos encontrar, porque Deus, ele só é conhecido por meio de revelação. Deus não é conhecido por meio de especulação. O ser humano pode especular o que ele quiser, mas ele nunca vai encontrar o Deus verdadeiro. Apenas se ele se revelar a você. É por isso que cada um fala de Deus de um jeito diferente, né? Porque cada um estabelece um Deus para si, o Deus do seu pensamento. Então, quando você pensa assim, Deus não vai entrar nos detalhes da minha vida, você está enganado. Porque Deus, ele disse Jesus, né? O filho dele, falou assim: o Pai sabe quantos fios de cabelo estão sobre a vossa cabeça. O Pai, disse Jesus, o filho dele, nenhum pardal cai por terra sem o Pai. Sem meu Pai. Os detalhes da vida, as aparentes coisas insignificantes da vida, Deus tem o controle, Deus está ligado nelas. Então, Deus está ligado também se você trabalha, se você é preguiçoso, se você não quer trabalhar, Deus está ligado nisso. E a palavra dele está dizendo que nós, os irmãos que trabalham, devem evitar aqueles que não querem trabalhar. Parece uma coisa rígida, mas como nós lemos, Paulo diz, é para que ele sem vergonha, mas não trate ele como inimigo. Nós vamos chegar lá. No versículo 12, até o versículo 11, Paulo falou para quem trabalha, para não ficar próximo daquelas pessoas ociosas que rejeitam o trabalho. Falamos também do joguinho, né, do tigrinho, que é muito famoso por aí. Falamos também que crente que se envolve com isso, em outras palavras, ele está dizendo para Deus, Deus é incapaz, Deus não pode me sustentar. Eu tenho que recorrer a um jogo porque Deus é incapaz. É isso que o crente está dizendo para Deus. Ou dizendo de outra forma, eu não confio no Senhor, eu confio naquele pessoal que tem aí o domínio desse jogo, né? Fiquei sabendo que é uma facção, né? Que tem o domínio desse jogo. Mas tudo bem, o pessoal confia na facção, né? E não em Deus, que providenciou o trabalho. Já falamos sobre isso, não vou ficar repetindo. E Paulo disse até, se ele tivesse hoje aqui, ele diria assim, maldito é você que empresta dinheiro para quem joga. Mas ele não está, eu digo, né? Eu digo isso então. Então, vamos para o versículo 12, porque no versículo 12, Paulo se volta para estas pessoas que não trabalham. Até então eu estava falando para os que trabalham. Pare de ficar bajulando, ajudando e ficando perto de quem não gosta de trabalhar, porque essas pessoas vão desfalcar você, elas vão se intrometer na vida dos outros. Agora Paulo vai dizer para aquelas pessoas que não trabalham. Versículo 12, ele diz assim, no original grego ele fala assim, agora aos tais, ou seja, a estes que não trabalham, comandamos e conjuramos. São duas palavras. A igreja, ao povo que trabalha, Paulo diz, comandamos. Mas agora aos que não trabalham, ele usa duas palavras. Ele usa dois imperativos aqui. Nós comandamos e conjuramos. E ainda acrescenta, no Senhor Jesus Cristo, para que não haja dúvida em nome de quem Paulo está falando. Paulo não está falando por si, Paulo está falando em nome de Jesus. E como Jesus era um nome muito comum na época de Paulo, não é isso? Jesus era
é um nome muito comum. Josué é o mesmo nome, Jesus, Jesua, né? Era um nome muito comum no grego, esses nomes eram muito comuns entre os judeus. O nome no hebraico é Yehoshua, era muito comum esse nome. Até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, e teve também muita fama e conhecimento do cristianismo através de Jesus, os judeus pararam de colocar esse nome nos seus filhos. Porque eles rejeitam Jesus. Mas até então era muito comum. Josué é o mesmo nome, Yehoshua. Este é o nome de Jesus. E para não haver dúvida que Paulo estava falando de algum Jesus de sua época, ele está dizendo aqui, Senhor Jesus Cristo. Senhor porque Ele é o Deus verdadeiro. Jesus porque é aquela pessoa que se encarnou no ventre de Maria. E Cristo porque é o Messias que Israel esperava. E quando Ele veio, eles rejeitaram. Paulo está dizendo, não tenha dúvida. Eu conjuro vocês que não trabalham, que não querem trabalhar. Nós já falamos também, viu, irmãos, das exceções de pessoas que não podem trabalhar. É diferente. E daqueles que já trabalharam a vida inteira e hoje estão desfrutando da sua pensão, da sua aposentadoria, seja lá do que for. Não estamos falando disso, mas daquelas pessoas que podem, mas não querem trabalhar. Paulo diz para eles assim, comandamos e conjuramos no Senhor Jesus Cristo, que com quietude trabalhando, o seu próprio pão podem comer. Quietude. A ordem dele é muito enfática e leva o nome de Jesus. É por quê? E por que Paulo faz isso? Para que a igreja saiba que a ociosidade é um pecado perigoso. Parece simples, mas não é. Não é. O pecado da ociosidade, o pecado da preguiça, ele é contra Deus. E parece uma coisa muito pessoal, mas quando você está na igreja, isso faz parte de sua responsabilidade. As pessoas têm o costume de dizer assim, igreja não... Eu não vou na igreja porque eles ficam interferindo na minha vida. Ué, mas nós somos membros de um corpo? Não foi isso que Paulo disse? Nós não somos membros de um corpo? Se nós somos membros de um corpo, quando um membro adoece, todo o corpo padece, diz a Bíblia. Isso é responsabilidade. E nós já estamos na segunda, mas estudamos a primeira carta aqui, e Paulo diz que é dever de cada cristão chamar o outro na responsabilidade dele. Não é só do pastor, do presbítero, da liderança. Isso é o dever de cada cristão. Chamar o outro no seu compromisso cristão. Muita gente fala assim, eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada a ver com a vida dele. É por isso que a igreja desenvolve esse pensamento, de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas temos sim, irmãos. E Deus vai cobrar isso de nós. Eu já falei isso naquela pregação de 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 14. Deus vai cobrar de cada um de nós, porque você viu seu irmão no erro e não chamou ele. Ah, Deus, eu não tinha nada a ver com a vida dele. Deus vai dizer, tinha, porque minha palavra diz que você tinha. A vida comum dos cristãos é algo a ser compartilhado e mutuamente corrigido. Quando nós estamos em alegria, nós não convidamos irmãos para participar da nossa vida? Quando estamos na tristeza, nós também não convidamos irmãos para nos ajudar, nos consolar. E até quando eu falo assim, eu não vou convidar não, mas nós ficamos com a cara triste ali, né, no canto, né, meio assim, o irmão chega, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente fica até com a cara triste justamente para alguém perguntar. Vou ver se o irmão me nota aqui. Como é que é cara de triste? É assim. Aí o irmão chega, meu irmão, o que está acontecendo? Aí você conta, você se abre, o irmão te ajuda, ele ora por você, ele chama outro irmão confiante, confiável, e você, não é assim? Então por que na hora do erro não é? É assim também. Diz a palavra do Senhor, é por isso que somos uma família cristã. Agora, Paulo ordena que os ociosos se aquietem. A palavra grega, hesekia, obviamente, não está dizendo que eles fiquem quietos a ponto de não trabalhar, visto que já era isso que eles estavam fazendo, né? Eles já não estavam trabalhando. Mas ele se refere àquela perturbação que os ociosos causavam nos demais, intrometendo-se na vida e no trabalho dos outros, como nós lemos aqui. Eles não trabalhavam, mas tinham tempo suficiente para atrapalhar
o trabalho dos outros irmãos. Não é errado você passar no serviço lá do seu irmão, né? Cumprimentá-lo e tal, mas é errado você impedir o trabalho do seu irmão, justamente, principalmente se você não estiver trabalhando. Principalmente. Os vendedores que o digam, né? Vai lá conversar e não compra nada. Então Paulo diz que devem sossegar, ele está dizendo, ficar no seu devido campo de trabalho. Não devem, ele acrescenta assim, com quietude trabalhando. Não devem ficar parados, mas não devem importunar os que trabalham. Dessa forma, diz o apóstolo Paulo, o seu pão podem comer. Veja, o seu pão. Lembre-se de duas coisas. Quando você não trabalha, quando você não quer trabalhar, o pão não é seu. Você até come, mas ele não é seu. E segundo lugar, quando você trabalha e você adquire o pão que você come, ele é seu, mas não é seu. Porque Jesus falou na oração do Pai Nosso, ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é o Pai que nos dá o pão. Ele não é seu, é Deus que lhe dá. Então você se alimenta do pão de cada dia, que é lógico, né? A comida, enfim, aquilo que você tem para a sua refeição. Mas isso não é seu, vem de Deus. Porém, quando você não quer trabalhar, você está pegando algo que Deus deu para outra pessoa. Não para você. É para outra pessoa. Não é seu duas vezes. Não é seu nem de Deus e não é seu porque não é seu, é do seu irmão. Irmãos, isso não é brincadeira. Agora, uma pessoa que está desempregada não pode pedir alimento? Claro que pode. Dentro da igreja nós somos irmãos, somos livres para isso e devemos fazer isso. A Bíblia diz, compartilhe as necessidades dos santos. Nós precisamos falar. Pastor, o irmão diácono, eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso disso, preciso daquilo, minha conta de tal está vencendo, eu não tenho trabalho, eu quero trabalhar, não consigo emprego. A igreja tem que ajudar, a igreja tem sim. Já falei também sobre isso. Nós nos referimos aos que não querem. Nós nos referimos às pessoas que são contrárias ao trabalho. Não é? Então, dessas pessoas, Paulo diz assim, o seu pão você pode comer quando você, com quietude, sem perturbar os outros, vai trabalhar. Lembra dessa, né? Vai trabalhar. Então, isso é o que Paulo recomenda. Agora vamos para o versículo 13, ganhando o nosso tempo aqui. Paulo faz um alerta agora para a igreja. Ele diz assim, vós, porém, irmãos, não canseis de fazer o que é bom. Por que Paulo agora fala isto? É interessante porque os irmãos de condições na igreja que têm trabalho, eles não podem deixar de fazer o bem aos necessitados. Talvez essa ordem do apóstolo tão severa levasse os irmãos a fecharem o seu coração para auxiliar aqueles que precisavam de ajuda. Paulo está pegando tão pesado que agora eu até ajudava, mas agora não vou ajudar ninguém. Embora a doutrina a esse respeito seja realmente severa, todavia, não podemos achar que ninguém precisa ser amparado. A palavra cansar aqui tem o significado de perder o ânimo. Paulo diz, não perca o ânimo de ajudar, de fazer o que é bom. Não se enfraqueça, não desmaie, não se esgote, não fique exausto em ajudar alguém, em fazer o bem para esta pessoa que está na igreja, que precisa realmente. Não canse. A vida cristã é uma vida de auxílio mútuo, e isso não pode ser enfraquecido. Paulo também disse aos Gálatas, nessa versão aqui, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Fazer o bem aqui, a palavra grega aqui, fazer o bem, é fazer com arte, fazer com beleza. Você não pode fazer o bem de qualquer jeito. Você tem que fazer com arte, com beleza, com poesia. A palavra grega é poesis, né? Paulo está dizendo, faça isso com poesia. Aquilo que é bom para que se torne belo no meio cristão.
Então, quando ajudamos uma pessoa que realmente é necessitada, que é nosso irmão em Cristo, que está passando por dificuldades, está desempregada, não tem as coisas dentro de casa, não seria somente interessante levar o que ela precisa, mas talvez escrever uma cartinha para ela. Fazer bonito, coloca no embrulho, faz um lacinho azul assim de presente, brilhante. Faça com poesia, faça belamente. Faça de uma forma que o seu irmão não se sinta apenas amparado, mas também amado. Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Poderia parecer, talvez, dessa forma que estamos pregando, que não vamos ajudar. Mas não é isso. A Bíblia ordena que ajudemos. Mas agora, preste atenção. Agora, se o indivíduo se recusa a obedecer às ordens apostólicas, diz Paulo, está no verso 14. Nessa versão diz assim, se alguém se recusar a obedecer ao que dizemos nesta carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele se sinta envergonhado. No grego ele diz assim, se porém qualquer não obedece à palavra nossa através desta epístola, a este marcai. Paulo não tinha Instagram, mas ele já mandava marcar o cara. Marca este e não vos mistureis com ele, para que, no grego, eu lembrei, quando eu estava traduzindo esse texto, eu me lembrei do baiano, Eu sou baiano, então eu lembro a fala do baiano, assim, para que, lá no grego está, para que ele se envergonhe, ou para que ele, tenha vergonha. E também tem outro significado, que é para que ele se respeite. O baiano fala assim, quando ele manda o outro tomar vergonha, ele fala, se respeite, rapaz. Alguns lá do bem interior falam, se a respeite, rapaz. Então, quer dizer, no grego eu me lembrei, porque tem esse sentido, para que ele se respeite, para que ele se envergonhe, para que ele tome reverência. Em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, 20 anos, lá ele também fala assim, toma tenência, rapaz. Tenência é o quê? Será que o cara vai virar tenente? Mas não é, depois eu entendi que o mineiro quer dizer, toma tendência, É uma tendência para ir para o lugar certo, porque está na tendência errada, mas o mineiro fala tenência, eu achava que era virar tenente, mas não é não. Então, como já dissemos, a obediência aos comandos dos apóstolos do Senhor é um dever de todas as igrejas, de todas as épocas. Você imaginaria, irmãos, até nós mesmos aqui da igreja, você imaginaria que um apóstolo do Senhor ia gastar um capítulo inteiro para falar desse assunto, de gente que não quer trabalhar? Eu não imaginaria, porque eu pensaria assim, não, a Bíblia é para falar de coisas espirituais. Ora, mas a nossa vida toda é espiritual, sim ou não? A nossa vida toda é. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, deve proceder do alto, porque foi de lá que nós nascemos. A Escritura inspirada, isso é importante, ela é atemporal, e ela não vai ser pressionada pelos ditames de qualquer que seja cultura ou tempo. Todas as culturas tentaram pressionar a Bíblia, para que ela cedesse aos caprichos da sua sociedade, mas a Bíblia nunca cedeu. As pessoas falam assim, como é que eu vou saber que o que está na Bíblia aí é realmente o que foi escrito lá? As pessoas têm essa dúvida. Mas se você, obviamente, existe uma matéria que estuda sobre isso, que se chama crítica, Crítica textual, bibliologia também. Bibliologia é mais superficial. A crítica textual estuda isso mais profundamente. A arqueologia bíblica já encontrou diversos e diversos manuscritos copiados à mão. O Novo Testamento, meus irmãos, ele tem mais de 5.000 manuscritos copiados à mão antigos. Desta Bíblia que nós temos aqui. E desses 5.000 manuscritos, tem mais de 20.000 cópias antigas. Cópias datadas do século IV, do século III. Nunca nenhuma literatura na história da humanidade ela teve uma reprodução tão fantástica e tão próxima do tempo que aconteceu. Você sabe quem está em segundo lugar? Em primeiro lugar, é o Novo Testamento. Isso é confirmado, irmãos. Isso é confirmado pela arqueologia. Quem está em primeiro lugar é o Novo Testamento. E quem está em segundo lugar são as Ilíadas de Homero. Você sabe quantas cópias tem das Ilíadas de Homero?
em torno de 800 cópias. O Novo Testamento tem 5 mil manuscritos que eram feitos à mão direto do original. E tem mais de 20 mil cópias desses manuscritos para preservar o texto sagrado. E nesse curto período, do original para as cópias, nós temos um período muito curto. O de Homero, ele tem milhares de anos de distância um do outro, do original para a cópia. Mas ninguém questiona se ali está mentindo, se está falando a verdade. Agora, quando se trata da Bíblia, as pessoas querem criticar. E eu estou falando disso aqui apenas de uma ciência. Estou falando de uma ciência. Mas se eu disser para você o que vai além da ciência, eu posso garantir para você que o próprio Deus, que é o autor da Bíblia, ele mantém a Bíblia como ela é, desde que ela foi escrita para chegar até nós. Lógico, muda-se algumas palavras por questão de tradução, de entendimento, né, de equivalência dinâmica, equivalência formal. Mas isso não muda o conteúdo da Escritura. A palavra de Deus é a mesma. O próprio Deus que inspirou a escrita, que se revelou aos autores, é o mesmo Deus que teve Ele teve o seu poder de preservar a sua palavra como ela foi feita lá para nós até hoje, para que você saiba que você pode confiar no Deus que não muda. E toda cultura do cristianismo, da época de Cristo para cá, 2000 anos, toda cultura tentou suprimir a Bíblia. Imperadores mandaram queimar a Bíblia. Juliano, apóstata, era um imperador romano. Ele tem uma famosa frase que, quando no seu leito de morte, ele viu que ele não conseguiu destruir o cristianismo. Em sua cama de morte, ele disse a frase famosa: venceste, Galileu. Ele era filho de um imperador cristão, mas ele se afastou, por isso o nome dele, Juliano, o apóstata. E mandou queimar a Bíblia, tudo que encontrasse sobre o cristianismo, mandou destruir. E no final ele viu que o cristianismo só crescia, e ele falou isso: venceste, Galileu. Ninguém pode parar a Bíblia, ninguém pode parar a palavra de Deus, ninguém pode impedir que ela chegue aos corações das pessoas, e principalmente dos eleitos de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o próprio Deus que lhe garante. Então não adianta os homens se levantarem, o diabo se levantar, porque todos estão a serviço de Deus, todos. A palavra vai chegar onde Deus mandar. Então, um cristão desobediente, e claro, né, que insista na desobediência, ele deve ser marcado pela igreja. O termo significa isso, toma nota, observa quem é, distinga esta pessoa para você mesmo, não é para você falar para os outros, mas para você distingui-lo para si. O sujeito desobediente não pode ser favorecido, pois ele contaminará o povo de Deus. Além de marcá-lo, Paulo diz: não vos mistureis com ele. Isso que parece cruel, né? O modo de vida cristão não pode ser contaminado pela forma de vida individual ou pelo pensamento do indivíduo. Queridos, eu digo uma coisa para vocês. Todos devem prestar atenção nisso, mas os jovens principalmente. Vocês costumam andar com pessoas que talvez vocês admiram, porque essas pessoas têm seu jeito próprio de ser. Fulano de tal não obedece ninguém. Ele é o cara que ele anda e faz as coisas do jeito dele. E muitas vezes você desenvolve uma inveja daquela pessoa, e você, mesmo que não admita que seja inveja, você pensa assim: eu queria ser daquele jeito ali. Uma vez meu irmão, na época que não tinha WhatsApp nem nada, ele mandou um e-mail para mim, né? Porque eu era um jovem assim, muito do meu jeitão mesmo. Eu era crente, mas que é crente, né? Do meu jeito, que não é crente. Crente tem que ser do jeito de Deus, né? Se for do jeito dele, ele não é crente. Mas eu dizia que eu era e tal, e vivia daquele jeito, fazia o que eu falava o que eu queria. Na escola, bagunceiro, eu era louro, meu irmão era moreno, então ninguém sabia que nós éramos irmãos, né? Ele era crente, eu não era. Então, quando descobria lá na chamada, Charles Trindade, Cleilson Trindade, falava: você é irmão dele? E aí eu sou. Eu falava: mas você é crente, mas ele não é não. Eu falava: eu sou sim, rapaz, me respeita, né? Só que eu não era mesmo, né? Eu queria cantar mais alto para ver se abafava ali. Então ele mandou um e-mail uma vez para mim,
Eu sei que ele não vai achar ruim quando ele assistir essa mensagem. Ele dizia assim, mano, eu queria toda a minha adolescência ter sido como você. Livre, fazer o que você queria, que você não dava satisfação para ninguém. Você fazia as coisas que estavam na sua cabeça. Eu sempre fui assim, fechado, e fazia as coisas só daquele jeito que me mandavam. Eu respondi para ele, bem-aventurado foi você. Porque você fazia aquilo que te limitavam dentro da palavra de Deus. Então você obedeceu a Deus. Eu fui desobediente a Deus. Você sempre foi um exemplo para mim. Meu irmão, desde que foi crente, ele sempre foi crente. Um exemplo na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, como cristão e hoje pastor, como pastor. É meu exemplo, ele é nosso presidente, né? Presidente da nossa igreja. Eu fico assim, admirado. E ele naquela época falando que tinha inveja de mim. E eu dizia, não tem inveja dos ímpios, diz o Salmo 37. Não tente ser como eles, jovens. Eles têm um sistema de pensamento na cabeça deles, que eles mesmos estão formando, mas eles falam que é deles mesmo, mas não é. Você vai ver que tudo aquilo é influência de outra coisa. O verdadeiro cristão, jovem, ele tem que ser o cristão que tem a mente autêntica. A verdadeira mente autêntica procede da palavra de Deus. A verdadeira mente autêntica procede da Bíblia. O crente que pensa conforme a Escritura, esse é o crente autêntico. Todos os demais que querem viver conforme sua própria mentalidade, eles são conformados a este século. Romanos 12, 2. Então, jovem, não ande com estas pessoas que querem contaminar a sua forma de vida pelo pensamento que eles têm. O que rege o pensamento de um crente é a Escritura, são os mandamentos de Cristo e seus apóstolos. Não podemos sustentar nossos achismos, tampouco de outros irmãos que desobedecem. A igreja tem um padrão e deve se manter nele, independente de quem quer tirar você dele, seja seu amigo demais. Não, mas fulano é meu amigo demais. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Só pode ser seu amigo aquele que for amigo de Cristo. Se alguém é inimigo de Cristo e da sua palavra, ele não pode ser seu amigo. Não pode. Você não vai odiar. Você tem que amar, como a Bíblia diz, amar os vossos inimigos. Mas você não deve, e nem é obrigado, a concordar com ele, a seguir os pensamentos dele. Em absoluto, você não é obrigado, pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, Efésios 5:11, ela diz assim, queridos, não vos conformeis com as obras das trevas, antes condenai-as. O cristão, além de não se adequar, ele ainda tem que condenar, ele ainda tem que desmascarar as obras das trevas. Queridas, as obras das trevas, elas estão todos os dias do nosso lado. Agora, quando Paulo diz para se afastar de uma pessoa dessa que nós estamos dizendo, qual que é o objetivo? Para que ele se envergonhe. Não é? Então, já falamos, né? Para que ele crie uma vergonha, uma confusão dentro de si, para que ele volte os seus olhos para a realidade cristã. Isso é o que se espera de um cristão. Claro que existem aproveitadores e desobedientes, irmãos, dentro da igreja, que jamais se envergonharão de nada, absolutamente, nada. Você pode passar, como diz, você pode passar um carão nele, que ele não vai ter vergonha. Ele não é crente, ele está no meio dos crentes, mas ele não é crente. Ele não vai ter vergonha, porém o cristão, ele vai se envergonhar. O cristão, ele vai baixar a sua cabeça, ele vai virar o rosto para o caminho correto. Agora, essas pessoas que se passam por cristãs e andam desta forma, se aproveitando da boa vontade dos irmãos, serão por fim disciplinados e até mesmo excluídos da igreja. Mas se ele for um cristão autêntico, logo se voltará para a vergonha e por fim ao respeito, à reverência. É por isso que Paulo diz no 15, olha aí o 15 agora. E não como inimigo o considere, mas o aconselhe como irmão. Observe que o objetivo de Paulo é restaurar não só o irmão desordenado, mas trazê-lo à mente cristã. Quando estava traduzindo este versículo, eu vi a palavra, eu coloquei aqui na nossa Bíblia, está de molestar, né? Eu coloquei aconselhar. Mas no grego significa colocar a mente do sujeito no lugar.
colocar a mente dele no lugar. Veja, irmãos, como é sério esta coisa, é sério este pensamento bíblico a respeito da mente do homem. Presta atenção aqui. A mente do homem, como eu disse, é uma mente desviada pelo pecado. Ela está fora do lugar. E Paulo diz que quando nós pegamos os ensinos bíblicos e colocamos sobre uma pessoa, quando nós aconselhamos, quando nós admoestamos, nós estamos, a palavra grega assim, coloca a mente no lugar. Coloca a mente desse cara no lugar, que ele está com a mente fora do lugar. Veja, irmãos, que a Bíblia não aceita que cada um tenha a sua própria opinião. Crente não tem opinião. Crente tem obediência ao que diz a Bíblia, só isso. Até porque se você tiver opinião, para Deus não importa, não interessa nada. Então é melhor nem ter, para não gastar tempo pensando nela. Não é verdade? Deus não... É irrelevante para Deus a sua opinião, então é melhor não ter. Eu fico pensando muitas vezes, porque assim, quem quer casar, e tem que saber disso logo. Aliás, acho que já sabe, né? Só que ele acha que isso acontece com os outros. Todo casal, quando está discutindo, um acha que tem razão e o outro acha que tem razão. Sempre é assim, irmãos. Sempre é assim. Teve um amigo meu que muito tempo solteiro, aí depois ele foi casar e falou assim, cansei de ser feliz. É brincadeira, né? Lógico. Mas a questão é que as pessoas têm que entender que quando... Falando para casal cristão, tá? Quando você for discutir, que não é difícil, né? Quando você for discutir, lembre logo se você tem razão bíblica. Lembre logo disso. Lógico, não torça o versículo para ficar do seu lado, né? Porque tem cristão que ele pega até Deus amou o mundo para ficar do lado dele contra a mulher. Né? Não. A Bíblia, do jeito que ela é, como ela de fato ensina, se você tem amparo bíblico, jogue as cartas na mesa. Jogue os versículos bíblicos na mesa. Mostra para tua esposa o versículo. A Bíblia diz assim, meu amor. Como eu estou dizendo, não torça o versículo, né? Para te dar amparo, né? Agora, se a Bíblia diz isso e você realmente tem razão, irmã, baixa a cabeça, minha filha. O que custa, pelo amor de Deus? Né? Teve uma irmã que falou assim, não, eu quero brigar, porque eu gosto de brigar mesmo. Estou brincando. Não vou falar nome para depois ninguém, né? Mas a questão, irmãos, é o seguinte, coloque Bíblia. Coloque Bíblia. Porque o seu relacionamento, ele será saudável. Porque a Bíblia que orienta o pensamento do crente, irmão. O crente tem opinião, não. Ah, pastor, minha opinião é... Não. Biblicamente, você tem uma linha de pensamento. Todo cristão que obedece à Bíblia, ele pode se encontrar um com o outro lá na Suécia, no Japão, ele nunca viu. Mas quando eles conversarem, eles vão se entender, porque o pensamento dos dois é a palavra de Deus. Agora, cada um acha uma coisa, essa coisa de... Paulo diz assim, coloque a mente desse camarada no lugar. Isso é admoeste este irmão por meio da instrução, apele especialmente a mente dele, fornecendo substância doutrinária, conteúdo espiritual, exerça uma pressão positiva na lógica, no raciocínio de alguém, incite esta pessoa a recorrer ao melhor de Deus. Este é o significado da palavra admoestar no texto. Nosso objetivo é fazer com que o irmão volte a raciocinar conforme a Escritura. A coisa mais bela que tem dentro de uma igreja é que todos os irmãos pensem conforme a Bíblia. Mais bela que existe. A coisa mais bela que existe não é uma igreja linda, bem construída, gigantesca, cheia de gente, louvor excelente, que não dá ruído. Não é. Louvor excelente, que todo mundo é afinado, que ninguém erra na hora que toca. Não é. A mais bela igreja é aquela igreja onde todos os membros pensam conforme a Escritura.
Essa é a mais linda igreja. Agora, existem os inimigos de Cristo? Claro. São pessoas que vão retroceder sua mente endurecida. Quanto mais você tentar colocar a mente dele no lugar, mais você vê que a mente dele está longe. Esses são inimigos de Cristo. Mas enquanto depender da igreja, ela deve proceder sempre pensando na restauração do irmão. Com o tempo, ele mostrará se ele é mesmo um irmão ou um inimigo. Porque o irmão foi plantado por Deus, o inimigo foi plantado pelo diabo. Jesus que falou. Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Quem plantou o trigo foi o filho do homem. Quem é o filho do homem? Está muito fraco. Vocês não conhecem o filho do homem? Não, vou apresentar para vocês. Quem é o filho do homem? Pois é. Agora, quando ele fala do joio, ele diz, quem plantou foi um inimigo chamado diabo. Plantou o joio aonde? No meio do trigo. Ele não plantou lá fora, não. Ele plantou no meio do povo de Deus. Então não se iluda achando que todo mundo que frequenta igreja é trigo. Não. Tem muita gente que é joio. Portanto, irmãos, se essa pessoa se volta com vergonha e o respeito, ela demonstra que é irmão. Mas se endurece, será inimigo da fé e, consequentemente, de Cristo. Agora deixe-me encerrar esta parte da doutrina do trabalho, fazendo a seguinte aplicação para nós. A doutrina do trabalho é algo sobremodo útil e importante para os crentes, não apenas pelo seu dever moral e todo o sustento que dele se obtém, mas especialmente, sabe por quê? Porque o trabalho veio de Deus. O trabalho veio de Deus. Eu já vi crente falando, eu quero pegar quem fez esse trabalho e matar. Você não vai matar Deus. É mais fácil ele matar você. Agora diz assim, João 5,17, o nosso Senhor falou assim, meu Pai trabalha até agora. Quando você é ocioso, quando você quer sair fora do trabalho, você não é imitador de Deus. Efésios 5:1, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E uma coisa que Deus faz é trabalhar. Ele trabalha até agora. Deus não trabalha na criação material no sentido de criar novas coisas, mas a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Deus faz a relva crescer. A Bíblia diz que os animais que buscam alimento, diz lá no Salmo 104, eles esperam o alimento de ti. É Deus que dá o alimento para os animais da terra, irmãos. Jesus falou que os pardais, eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, mas o vosso Pai os alimenta. O nosso Pai Celestial alimenta os pardais da terra. Então Deus trabalha. E outra obra gloriosa que Deus ainda faz hoje, sabe qual é? Novas criaturas. Aleluia. Esta é a maior obra que Deus faz atualmente, irmãos. É transformar corações através da pregação da palavra de Deus. Através do Evangelho, Deus te dá um novo coração, uma nova natureza. E Paulo diz que esta natureza é criada, segundo Deus, em toda retidão e justiça procedentes da verdade. É criada. Deus cria uma nova natureza, igual a dele, e põe dentro de você, para você crer no Filho dele. Esse é o Deus que trabalha. Então o dever de trabalhar nos lembra também de nosso compromisso no reino de Deus. Primeiro, que você imita Deus quando você trabalha. Segundo, que você se lembra que você também tem que trabalhar no reino de Deus. Não podemos dicotomizar dizendo que Deus não se agrada de quem trabalha, mas só de quem adora. Porque quem adora trabalha em primeiro lugar. Já ouvi muito isso, principalmente ministros de louvor falando essas coisas. Irmãos, Deus não se importa com quem faz, Ele se importa com quem adora. Aí todo mundo, ai, glória a Deus, e chora. Não, nada disso. Deus é o Deus que trabalha, e nós o imitamos. Tanto trabalhamos secularmente para manter a nossa família, Efésios 4:28, e também ter com que ajudar o necessitado, como também é nosso dever como cristão, trabalhar no reino de Deus. Muito mais ainda. Ora, se eu encaro a chuva
para o meu trabalho secular, meu amigo? Por que eu não posso encarar a menor dificuldade para o reino de Deus? A menor, não estou falando de outras. Se podemos trabalhar doentes, por que não estamos dedicando a nossa vida ao reino, ao trabalho de nosso Deus? Aí alguém diz, é porque o patrão vai mandar embora. Mas Deus pode mandar seu patrão embora, e aí? E outra, se Deus falir a empresa que você trabalha, Deus já faliu impérios, não pode falir uma empresa? E se Deus tirar a tua saúde? E se Deus tirar pelo menos tua mente? Não precisa ser 7 anos igual Nabucodonosor. Uns 7 meses. Deus tirar a sua mente, deixar você doidão, bocoió. E começar a nascer cabelão, não sei tudo. Unha. E você olhar para a sua esposa, botar a linguana para fora e sair correndo para o mato, comer mato. Deus fez isso com Nabucodonosor. Queridos, Deus pode fazer qualquer coisa para você entender que o trabalho de você honra a Deus, tanto lá quanto aqui. E principalmente aqui. Porque deixe-me dizer para você que quando você trabalha no ambiente secular, Deus quer que você pense exatamente isto. Lembra que eu disse, tudo para o cristão é raciocínio espiritual? Quando você está no seu trabalho, você diz assim, esse trabalho meu local aponta para o meu trabalho no reino. Quando você está no seu local de trabalho, a Bíblia diz lá em Colossenses 3:23, ele diz assim, vós servos, tudo que fizerdes, fazei como para Deus e não para os homens. Você trabalha no seu local de trabalho para Deus ou para os homens? Lá no seu trabalho secular, você pensa em Deus, você pensa, esse trabalho aqui eu faço para Deus em primeiro lugar, Deus é que é meu patrão, ou você fica criando aquelas rixas com o seu patrão, porque você pensa que é Ele que está te pagando o salário. Não é Ele, irmãos, é Deus. O meio que Deus instituiu para você foi o trabalho, o meio. Mas é Deus que está ali guiando e governando todas as coisas para que o dinheiro do ímpio chegue no seu bolso. E você, cristão, santifique este dinheiro. Já prometi aqui pregar em Lucas 16, mas nunca preguei, né? Lucas 16 fala isso. Pegue o teu dinheiro injusto, pegue o teu dinheiro maldito e faça amigos espirituais com ele. Você consegue? Pastor, meu dinheiro não é injusto, não. Eu trabalhei honestamente. Mas você não sabe de onde esse dinheiro vem, meu amigo. Você não sabe se seu patrão ou quem está acima dele está fazendo algumas maracutaias, está obtendo injustamente. Mas isso não interessa. O que interessa é quando esse salário entra no seu bolso. Jesus que disse isso em Lucas 16, faça com teu dinheiro injusto amigos, para que quando esse dinheiro te faltar, estes amigos recebam você lá no céu. Você já pensou isso? No dia que você partir para a glória, e está lá no céu, o irmão do nosso pastor de Moçambique foi devorado por um crocodilo. E você ajudava ele. Ele estava pescando. E o crocodilo o partiu no meio. Mas você ajudava ele. Você pegava o dinheiro da injustiça e colocava aqui para fazer amigos que vão te receber no céu. Quando você chega lá, você nunca viu ele, mas quando você chega lá, ele vai ao seu encontro e vai dizer, Jesus, ele me abençoou. Quando eu estive na terra, antes de ser devorado por aquele animal selvagem, este irmão me sustentava. Ele me abençoava. Aquelas criancinhas órfãs que nós mensalmente alimentamos, que estão ali em Moçambique, passando fome, necessidade, elas não podem comer arroz nessa época, porque época de fome, o arroz é muito mais caro do que um boi. Elas comem milho triturado.
E são das ofertas que você contribui aqui nesta igreja, que nós enviamos para lá. Um dia essas crianças vão te receber nos tabernáculos eternos. Elas vão vir correndo até você e vão te abraçar. Eram crianças salvas, eram pequeninos de Jesus. Não é mendigo, não é pequenino do mundo que está lá se aproveitando destas coisas da sua vida, não. São pequeninos de Jesus Cristo, irmãos de Jesus. São crentes necessitados. E eles vão receber você nos tabernáculos eternos. Foi Jesus que falou isto. Então, trabalhe para Deus. Seja lá no seu trabalho, ou principalmente no reino de Deus. Porque de fato é o reino de Deus que é o trabalho verdadeiro. O seu lá é só um exemplo. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. João 4,34. Ele revelou assim, no original está assim: minha comida é para que faça o desejo do que me enviou e finalizar a sua obra. Ele usa o termo teleio. Teleio no grego quer dizer chegar ao fim, chegar ao objetivo. A comida de Jesus, o trabalho de Jesus, não era dinheiro. O trabalho que ele tinha era fazer o plano do Pai, salvando vidas, libertando cativos do diabo, e depois finalizar a obra lá na cruz. Então não é somente sobre fazer a vontade de Deus, mas também trabalhar para Deus. Por isso o mandamento do trabalho é visto também no Novo Testamento como uma virtude cristã que vai além de suprir sua necessidade. Eu trabalho porque eu necessito, não. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho porque meu pai trabalha até agora. Eu trabalho porque, por meio deste trabalho, Deus traz sustento para a minha casa e para a casa dele. Eu trabalho porque este trabalho meu aponta para o trabalho de Deus. Eu trabalho porque eu imito meu pai. O trabalho fala de Deus e dos seus filhos que fazem a sua obra. Deus, com o trabalho dele, nos alcançou, não foi? Então, com o seu trabalho, alcance outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.